E aí? Bom demais estar junto. Ah, bom demais. Felicidade. Aproveitando pra estar junto pra fazer um videozinho. Um videozinho maroto, falar umas coisinhas da hora. Depois de muita praia, muito sol. É. Aqui na cidade maravilhosa de Cabo Frio. Muito bom. Visitem. É uma honra estar com esse rapaz aqui porque ele é meio viajado e aí é difícil a gente conseguir se encontrar, né? Cada dia tá num lugar diferente. É, tá cada vez mais difícil. Florianópolis, São Paulo, Espanha, Tailândia, Brasília. É. Tailândia ainda não, mas quem sabe, pode ser. A gente finalmente se encontrou. Muito bom. É muito bom. Nossos Muito bom encontros tá sempre junto. são renovadores, assim. É, muito bom estar junto. E hoje a gente vai falar sobre o quê, então? Hoje a gente vai falar sobre o ensaio, né, que a gente tá fazendo. A gente tá escrevendo já o quê? Tem uns 2 meses juntos já? Acho que mais uns 6 meses. Tava tentando melhorar a nossa imagem. Opa. Sacanagem. É. Mas já tem um tempinho já que a gente tá escrevendo. E tem sido tipo um tempo muito bom, né, pra gente juntar nossas ideias, nossas visões. São um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo constrói muito bem junto. Né? Convergem, né? Converge. Converge. Sim, eu também acho. Então esse ensaio a gente tá esperando que saia e não sabemos, né? Sabemos, muito em breve. É, mas já temos várias páginas lá. E a ideia é que esse vídeo seja um convite para o ensaio. Então, se você está vendo esse vídeo, a ideia é que depois de assistir o vídeo, se você achou o que a gente falou aqui um pouco interessante, um pouco instigante, você clicar no linkzinho que vai estar aí embaixo e acessar o ensaio para ter uma abordagem mais ampla, assim. Até porque a gente não pode falar tudo, nem entrar em tudo, senão a gente vai ficar 5 horas. É pior. Eu acho que lá no ensaio vai ser mais fácil também pra, tipo, visitar referências, links, Versículos. livros, versículos. E vocês não acharem que a gente está falando tudo da nossa cabeça. Você vê, a gente colocou uns livros aqui, não é montagem. É pra ser um pouquinho intimidador. Mas é pra dizer que tudo que a gente vai falar tem uma base, a gente não tirou isso da nossa cabeça. E nem só porque a gente quer e porque a gente acha bonito, mas a gente tem uma base bem construída, vários autores que dialogam com o que a gente está falando aqui e que formam uma base que a gente tem, e tem uma abelhinha querendo participar do vídeo. E aí, mano, o que você vê, assim, quais são alguns pontos principais que a gente vai tratar nesse ensaio? Então, a ideia do ensaio surgiu quando a gente quis compartilhar um pouco daquela nossa conversa lá de 2015. Foi uma conversa transformadora, assim, em que eu particularmente estava num momento de, sei lá, muita escuridão, muita dúvida, muita angústia, tristeza, porque todos os pressupostos que eu tinha, assim, da minha fé cristã, eu comecei a questionar e eu comecei a ver que não fazia muito sentido, assim, né? E aí eu lembro muito bem que, tipo assim, eu estava disposto a falar, velho, não sou mais cristão, isso aí não faz mais sentido. E aí eu lembro que a gente conversou e eu fiquei tipo, nossa, existe uma outra possibilidade, é como se, sei lá, literalmente eu tivesse com aquele negócio assim, sabe, de jumento, de burro, que não consegue ver, só vê isso aqui, assim. E aí aquela conversa tirou e eu pude ver, assim, em volta, né? E acho que a ideia do ensaio justamente é essa, é trabalhar uma outra visão de Deus e um outro significado da morte de Jesus, né? Significado salvífico, ou seja, qual é o significado da morte de Jesus? Ele veio nos salvar, mas ele veio nos salvar do quê, de quem, pra quê? Então, sei lá, eu era muito angustiado porque quando eu pensava na morte de Jesus, pensava naquilo lá, não sei se a gente tô se adiantando, mas tipo assim, que foi Deus que matou Jesus, né? Então Deus seria, sei lá, um filicida, um cara que mata o próprio filho, assim. Então, tipo, isso muda tudo, porque você para pra perceber que no Calvário ali o cenário é outro, né? Os atores são outros. Quem tá morrendo fala muito e meio quem tá matando aquela pessoa ali fala muito também, né? E eu acho que essa mudança de percepção do Calvário, do horizonte do Calvário, mudou a minha fé e me fez ser cristão. Hoje eu consigo falar, não, eu sou cristão apesar de tudo, apesar de todos os cenários adversos. Eu continuo ainda firme a minha fé, porque eu compreendi que ela é muito além daquilo que eu havia aprendido, aquilo que haviam me ensinado e que, sei lá, a maioria das igrejas fala, a maioria esmagadora dos cristãos acredita e a maioria das doutrinas ensina. Então... E é tipo uma doutrina que mexe com toda a nossa base, realmente, né? É Sim. toda a construção, em cima de tudo que a gente faz, né? A morte, a ressurreição, o sacrifício, o significado do sacrifício de Jesus, todas essas coisas são sobre as quais a nossa construção de toda a nossa fé, de todo o nosso entendimento sobre quem é Deus, quem é Jesus, por que somos cristãos, né? Por que acreditamos nesse.
tudo isso está envolvido em cima dessa base, né? E tudo tá... Então, se você muda essa base, tudo desmorona e você tem que reconstruir, né? Exatamente. Eu acho que foi bem esse processo mesmo. Eu acho que aquela conversa que a gente teve, e as outras conversas também, né? Não foi uma só conversa. Mas eu acho que aquela conversa, assim, meio que as minhas bases ficaram meio tremidas, assim, no terremoto. E aí depois, conforme a gente foi conversando, sei lá, aquilo foi destruído, eu tive que reconstruir, né? E aí foi que eu, sei lá, fui ler todos aqueles caras que você tinha me falado, ver todos os vídeos do André Raab, ler as obras do René Girard, e estudar esses caras pra meio que tentar reconstruir aquilo que havia ficado desmoronado ali, né? E, cara, quão feliz eu sou por essa reconstrução, assim, eu acho que isso mudou a minha vida, mudou quem eu sou. Sei lá, eu acho que eu sou outra pessoa graças àquela conversa, graças a tudo que a gente depois construiu. Eu sou muito grato a você. Acho que é muito interessante porque eu tive a oportunidade de compartilhar esse vídeo que a gente está fazendo hoje, então esse ensaio, né, a ideia por trás de tudo isso, com algumas pessoas. A gente vê que algumas pessoas elas não vão absorver isso, e tá tudo bem também, talvez elas não estejam nesse limite, não estejam nesse momento de reflexão, né, talvez não esteja nesse momento convidativo para pensar e refletir sobre toda essa base, né, porque é um desafio, né, você fala, peraí, eu vou mexer na minha base, né, não é uma coisa que a gente muitas vezes está interessado no momento ou vê a necessidade, né. E quanto outras pessoas que a gente vê que elas já estão nesse limite, nesse lugar, nesse limiar de tipo, eu preciso de alguma coisa nova porque o que eu tendo hoje está me afetando, né? Está afetando a minha vida, está afetando o meu entendimento, está afetando a minha compreensão, está afetando a minha fé. Não tem mais uma paz, né? E aí para essas pessoas você vê que tipo, bate na hora e elas começam, cara, é isso, né? Essa é a reflexão e essa é outra visão que talvez dentro de mim já tinha esse grito, esse sussurro, essa semente, já estava falando alguma coisa, tem algo diferente nisso tudo que eu não percebi ainda, né? Tipo... Sim, pelo menos pra mim foi muito isso, assim. E qual que é essa ideia, pra gente também não ficar muito elaborando, assim, mas basicamente quando a gente pensa assim, na fé cristã, o que é a fé cristã? Tá? A gente acredita em Jesus, Jesus é o nosso Salvador. Tá, então essa é a base, inclusive que nos diferencia, sei lá, da religião judaica, por exemplo. A gente acredita que o Messias já veio, sim, Jesus e tal. E ele veio e morreu na cruz. Por quê? Para os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados e para pagar uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar, porque todos pecaram, todos caíram, né? E o salário do pecado é a morte, portanto todos deveriam morrer. Então, toda a humanidade é pecadora, né? Desde o nosso nascimento, a gente é pecador, então ninguém poderia pagar por essa dívida. E o que é essa dívida? É justamente o fato de que Deus é extremamente justo, puro, santo, e nós, do outro lado, pecadores e malignos, e enfim, todas as nossas desgraças, a gente não poderia conviver com Deus. Existe esse buraco, né? Inclusive nas escolas dominicais a gente aprende muito isso. E até a visão, Deus está aqui, aí existe um precipício, e a humanidade está aqui, ou seja, santidade, pureza e tal. E a gente pecador, então existe Perfeito, aí até aquela cruz, ela faz como uma ponte, né? Então a cruz seria a ponte, assim, que nos ligaria de volta a Deus, ou seja, Jesus, o sacrifício de Jesus, ele nos religa a Deus, porque Jesus paga o preço que a gente não poderia pagar, porque ele é puro, santo, imaculado, ele viveu 33 anos, não cometeu nenhum pecado, então o sangue dele é puro, pode dizer assim. É um cordeiro imaculado. Imaculado, né? E aí quando ele morre, o sangue dele pode então pagar nossos pecados, e quando a gente aceita ele como o único verdadeiro Salvador, esse sangue vem sobre nós, e aí a gente está purificado, recebe a salvação, vai para o céu e feliz para sempre. Aí de certa forma Deus volta a olhar pra gente. Volta, exatamente, ou seja, a gente, não é nem que ele não queria, ele queria olhar pra gente, mas quando ele olhava pra gente, ele, seu pecador, eu consigo, e aí agora quando ele olha, ele vê Jesus, isso. Ele vê o sangue de Jesus. Meio que uma lógica do Êxodo, né, do cordeiro do Êxodo, que o sacrifício do cordeiro, eles sacrificavam um cordeiro e colocaram o sangue deles nas batentes da porta, e quando o anjo da morte veio, ele não levou os primogênitos do povo israelita, né? Seria essa mesma lógica, assim. Tá, mas e aí, se a gente descobrir que não é bem assim, né? E aí, e agora? Mas peraí, e se lendo a Bíblia a gente percebe que, sei lá, os salmos estão falando uma coisa diferente, os profetas estão falando uma coisa diferente, sei lá, desde Samuel, desde, enfim, Abraão e tal, e principalmente todos os profetas, Isaías, Amós, Joel e tal, Ageu, todos estão falando de uma forma diferente. Jesus vem e a forma como ele expressa é diferente. A forma como os primeiros apóstolos explicaram o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é outra percepção.
E aí, o que a gente faz nesse momento? Tipo, É. nos ensinaram tudo errado, e agora? E agora? É muito interessante isso, né? Porque você vai ler realmente o Antigo Testamento, você vê por várias vezes versículos como lá em Jeremias 7, outros salmos que nem você citou, falando: eu não quero holocaustos, eu nunca quis sacrifícios, né? O de Jeremias até é muito forte, fala: quando eu tirei vocês do Egito, eu nunca pedi para vocês sacrifício. Aí você fica, mas... E Amós, acho que fala, né? Tipo assim, fica com o seu sacrifício que eu não quero, eu tô cansado dessa gordura, desse dessas sangue, coisas, de muito sangue. Quem disse que eu queria isso, né? É muito interessante você ver que existia uma revelação, um entendimento, caminhando ao mesmo tempo com todas aquelas leis que acreditavam-se que eram tipo mandamentos de Deus para o povo, vindo através de Moisés, de que existia toda uma regra, né, de como esses sacrifícios deveriam acontecer. Uhum. E aí o que, tipo assim, a gente parte, então, dessa perspectiva de que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele veio para revelar algo, né? Então, o que ele queria revelar? Ele queria revelar quem Deus era. Por isso que lá em João e várias vezes Mateus, Lucas, Jesus fala várias vezes: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então ele tá falando para aquelas pessoas: olha, não é bem assim, vocês não conhecem o meu Pai. E até porque se a gente conhecesse o Pai dele, a gente ia reconhecer o Filho. Né? Então se a gente não reconheceu, se a gente não soube aceitá-lo, se a gente... Sabe, quando Jesus vem e a gente não... A humanidade como um todo, mas né, ali o povo judeu, mas nós como um todo, se não podemos reconhecê-lo, vê-lo e falar: esse aqui é o Filho de Deus, foi porque a gente tinha uma visão errada de quem o pai dele era, né? Então a gente esperava que ele viesse com poder, com glória, com um grande rei, majestoso, e vem um cara, sei lá, da periferia, né? E todas essas questões que, tipo, não é o que a gente esperava. Contradizendo algumas coisas da lei, tipo... Sim, né? Não respeitando o sábado, né? E todas as outras coisas. E aí a gente tem esse cara que tá o tempo todo falando: olha, vocês não conhecem o meu pai, mas eu vou revelar quem o pai é. Eu vou revelar quem o pai é. Eu vou revelar quem o pai é. E a gente fica nessa expectativa, né? Nesse suspense, assim, Na verdade, todo o ministério de Jesus, Jesus tá revelando quem o pai é, quem Deus é. Mas eu acho que a crucificação é o ponto ápice, é o máximo, né? Ali pregado na cruz, é o momento em que ele revela quem Deus é, né? Eu acho muito forte, porque você vê que a vida de Jesus e a crucificação e a ressurreição, tipo, elas são o ápice e a finalização de toda uma discussão que aconteceu durante todo o Velho Testamento, né? Durante todo o Velho Testamento, você vê que, né, que a gente estava falando, né, esses contrapostos. Existe uma lei falando que tem que ter sacrifício, mas os profetas estão dizendo que não precisa mais. E ao mesmo tempo os salmistas também estão revelando, entendendo, cantando sobre outras coisas que não precisam mais sacrifícios, não é essa a ideia. De sacrifícios, né? Então você vê esse conflito de, não, então é isso ou é aquilo, como a gente vai entender quem é Deus, né? Então o Antigo Testamento é essa conversa, né? Sim. A humanidade tentando entender quem é Deus, Deus tentando se revelar à humanidade, e de certa forma isso não chega em nenhum momento a convergir, né? Acho que a própria história de Jó é um pouco dessa conversa, você vê vários comentários ali acontecendo entre os amigos, né? Do porquê todas aquelas mazelas estão acontecendo na vida de Jó. E aí, se você for ver os comentários dos amigos, eles são o Antigo Testamento inteiro. São várias ideias contrapostas de: eu acho que é por isso que você está sofrendo, eu acho que é por isso que você está sofrendo. Que se você for ver, foi o Antigo Testamento inteiro. E no final, tem até a resposta de Deus para Jó e para os amigos, que é: nenhum de vocês estão certos. Acho que essa história de Jó é até um reflexo do Antigo Testamento combinando a vida de Jesus. Todas as suas ideias, toda essa discussão que a gente teve até agora, toda essa tentativa de revelação, ainda não ficou claro. Eu vou precisar encarnar, né? O meu filho, eu vou precisar me encarnar em uma pessoa para finalmente ter um entendimento final de quem eu sou. Bem daquela parábola, né, que a gente estava conversando, que existe um dono da terra, né, que ele arrenda a terra para certas pessoas, e aí ele manda um empregado, manda outro empregado, e todo mundo chega lá e mata os caras estão arrendando até mata o empregado, né? Até que ele fala: não, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E eles fazem e matam o filho. Ele mata o filho também. Mas isso você estava falando de Jó, eu acho muito interessante, porque Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Então ele contém em si todo aquele debate que aquela sociedade arcaica, aquela sociedade primitiva estava se discutindo, estava se debatendo. E é muito interessante porque, pelo menos, eu não sei, quando eu li Jó,
eu não entendi porque Deus ficou bravo com os amigos de Jó. Porque era o que a gente ia responder. São as nossas... É a nossa lógica. Tipo assim, pô, se você tá passando mal, se você tá toda essa desgraça tá acontecendo com você, você pecou, cara. Aonde você pecou? Porque a gente tem essa lógica retributiva, né? Tipo assim, se você tá mal é porque você pecou. Se você tá bem, numa vida boa, então é porque, sei lá, de alguma forma Deus tá te retribuindo isso. Existe esse dilema do Antigo Testamento todo, que é por que os maus prosperam, né? Por quê? Porque existe essa lógica retributiva, né? De que, tipo assim, se você é mau, se você está passando por coisas más, é porque Deus está te punindo, de certa forma. E aí, tipo assim, eu sempre perguntava, por que Deus fica irado com os amigos de Jó? Eu faria a mesma coisa. É bem isso mesmo. Só que aí você percebe que, tipo assim, essa visão de Deus não é a visão dele, não é quem ele é. Ele não funciona assim. Então, acho que até naquele vídeo que vocês fizeram, que é muito... Às vezes a gente constrói toda uma visão, um estereótipo, todo um conceito a respeito de Deus que não é Deus. E às vezes Deus está tentando desconstruir isso. Eu acho que o ministério de Jesus é isso. O ministério de Jesus não veio para falar, caraca, vocês estavam certos o tempo todo, parabéns, era isso. Na verdade, Jesus veio falar, olha, e até o André Rabi brinca, né? Ele fala, olha, que a graça e a beleza das boas novas quão errado nós estávamos. Assim, Jesus veio pra falar, olha, vocês estão errados. Vocês não entenderam, não é isso. Acho que isso é um convite, na verdade, até constante pra gente, na nossa vida. De, mesmo com todo esse entendimento que a gente vai construindo ao longo da vida, é claro e evidente que ainda existem várias partes que estão equivocadas, várias ideias erradas, que a gente ainda precisa passar por esse processo de desconstrução, que vai perdurar por toda a nossa vida aqui, né? Eu acho que o relacionamento com Deus, mais do que ele afirmar as nossas certezas, ele tá sempre falando bem assim, olha, peraí, vamos desconstruir isso aqui? Essa certeza aqui, as certezas aprisionam quem Deus é, né? Eu acho que o relacionamento com Deus é abrir mão das nossas certezas em muita medida. Mas eu acho que, sim, a base pra gente... Pelo menos eu acho que quando a gente conversou, assim, a base, o autor principal que você me indicou foi o René Girard, né? A gente pode concordar que, sei lá, ele é... Se não fosse por ele, essa conversa estaria existindo. A partir do André Rabi, a gente teve Lately I've been thinking about what's gonna happen with you and I.